Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui para cultuar juntamente com os amados irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor André, pela confiança que sempre tem nos otorgado a responsabilidade. E eu acredito que o Senhor, pastor André, acredita até mais do que eu. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, a irmã Essi, e assim também das crianças. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Saulo, que sempre tem me tratado melhor do que mereço. Que Deus continue abençoando, viu? Sua vida, sua casa. Eu sou fã do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E assim também a cada um dos irmãos que estão aqui trabalhando para que tudo isso aqui venha funcionar. Amém? Mais uma vez eu te convido aí a abrir a sua Bíblia. Na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, a primeira carta à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Eu te convido a escrever aí nos comentários a seguinte expressão bíblica: seria como metal que soa, ou como sino que tine. Eu vou repetir mais uma vez. Seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Amém e amém. Meus irmãos, 1 Coríntios 13 é um texto bastante famoso da Bíblia Sagrada. Até pessoas que nunca leram a Bíblia já usou esse capítulo para escrever canções, até mesmo canções seculares. Então esse texto bíblico, falando sobre o amor, ele transcende as 4 paredes da igreja. E nós conseguimos entender aqui, nesse texto, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar acerca da supremacia e da excelência do amor. Aqui no capítulo de número 13, o apóstolo Paulo, ele vai falar que se nós tivermos dons e boas obras, mas se tanto os dons como as boas obras não convergir no amor, de nada vale a pena. Mas não é exatamente sobre esse amor que eu quero falar. Eu quero usar apenas nesta noite essa expressão: seria como metal que soa, ou como sino que tine. Se nós olharmos para essa expressão, seria como, e esse como aqui, esse como, seria como, está na qualidade de semelhante ou igual. Então ele está dizendo que se nós não praticarmos, nós seríamos como? Seríamos iguais, seríamos semelhantes a um metal que soa e a um sino que tine. Aí você pode se perguntar: Alcides, o que é que tem de errado nisso daqui? É simples, irmãos. Se você pesquisar no Google, colocar aí no Google a expressão soar, lá vai estar dizendo que esse é o barulho do sino. Se você colocar aí no Google a expressão tinir, lá você vai encontrar
que esse é o barulho do ferro. Então, o sino, ele foi preparado, confeccionado para soar. E o ferro, quando bate ferro com ferro, ele vai tinir. Só que olha o que o texto está nos informando. Está nos informando que o metal está fazendo barulho do sino. Eu estou sentindo a presença de Deus. Então aqui você encontra o metal soando, visto que isso é o propósito do sino. E aqui você encontra o sino tinindo, visto que esse é o propósito do ferro. Então Paulo está dizendo que os dois aqui estão fora dos seus propósitos. E eu quero falar nessa noite sobre estar dentro do propósito de Deus. Porque se nós não nos encaixarmos no propósito de Deus, nós seremos um metal fazendo barulho de sino, e seremos um sino, eu estou sentindo a presença de Deus, e seremos um sino fazendo barulho do metal. Então, quando nós exercermos, nós não faremos o barulho pelo qual nós fomos criados como propósito de Deus. Então, é isso daqui que eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite. Nós precisamos estar dentro do propósito de Deus. E aqui, em rápidas palavras, eu serei curto. Quando você pensar que eu irei começar, eu já estarei terminando. Eu quero destacar apenas 3 pontos de estar dentro, de como estar dentro do propósito de Deus. Primeiro ponto: só vive o propósito quem suporta o processo. Eu quero olhar para você aqui e dizer nessa noite: só vive o propósito quem suporta o processo. Porque se eu não suportar o processo, eu nunca chegarei no propósito. Se eu não aguentar o processo, eu não conseguirei chegar no propósito. E dentro do propósito tem 3 coisas que nunca faltam no processo. Eu vou repetir. Dentro do processo tem 3 coisas que nunca faltam. Primeiro, são as dores. Todo processo gera dor. Então, se está doendo, é porque você está no processo para viver o propósito. Se está machucando, é porque você está no processo para viver o propósito. Se está doendo muito, é porque você já está perto de viver o propósito. Porque todo processo bem-sucedido nos faz alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. E essa frase eu quero que você guarde aí no seu coração, que marcou a minha vida. O propósito é maior do que a dor. Eu quero olhar para você aqui e dizer para alguém aí do outro lado. Talvez eu não saiba o seu nome, mas eu quero dizer para você nessa noite que o propósito é maior do que a dor. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Dentro de todo o processo, existem perdas. Eu vou repetir. Dentro de todo o processo, existem perdas. Aprenda, irmãos, que essas perdas do processo faz parte do propósito. E às vezes nós não compreendemos o porquê de algumas perdas.
Deus marcou esta noite para falar com você e dizer: essas perdas faz parte do meu propósito para a sua vida. Aleluia, aleluia. E eu coloquei aqui assim: quem chorou quando perdeu, sorriu quando ganhou. Eu quero dizer isso aqui mais uma vez. Quem chorou quando perdeu, sorriu quando ganhou. Aleluia, aleluia. Terceiro ponto que está dentro do processo: dias amargos. Alcides, não é isso que eu queria ouvir durante esse tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, crente. Dias amargos faz parte da vida cristã. Dias amargos faz parte da vida cristã. Sabe por quê? Porque só é digno do doce quem provou do amargo. Aleluia. Aleluia. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 6, a Bíblia vai dizer que João andava vestido de pelo de camelo, com um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Todos os escritores bíblicos e também historiadores informam que o gafanhoto tinha um gosto amargo. O gafanhoto, quando descia amargando, queimando, arranhando. Mas depois do amargo, ele dizia assim: agora traz o mel. Porque só é digno do doce quem provou do amargo. Talvez os dias estão amargos para a tua vida. Talvez os dias estão amargos para a sua história. Mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: quem passa no amargo adorando, também vai adorar no dia do doce. Guarda essa palavra no teu coração. Aleluia. Eu vou fazer isso daqui, irmão. Se você estiver perto de alguém aí, faz uma cara de profeta. Olha para esse crente que está do teu lado aí e diz assim: ei, crente, só é digno do doce quem um dia provou do amargo. Aleluia. 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 Então o primeiro ponto é esse: só vive o propósito quem suportou o processo. Segundo ponto, guarde isso aí no teu coração: só vive o propósito quem aprende a rejeitar as propostas. Eu vou repetir isso daqui para ficar bem fixado em teu coração. Só vive o propósito quem aprende a rejeitar as propostas. O nosso adversário, sabendo do propósito, vai tentar lançar propostas. Só que eu quero profetizar para as nossas vidas nesta noite que nenhuma proposta será suficiente para te arrancar do propósito. Não, eu quero olhar para você aqui e dizer para você nessa noite que nenhuma proposta do nosso adversário será suficiente para nos arrancar do propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. 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 Talvez você tenha recebido proposta. Talvez chega no teu celular, talvez bate na tua porta, talvez está batendo na porta do teu coração. Só que Deus está dizendo: eu tenho um propósito maior do que essa proposta para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença dele aí também? Se está sentindo, escreve aí embaixo que está sentindo a presença de Deus falando contigo aí nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, para renunciar, para rejeitar a proposta, melhor dizendo, eu preciso aprender a renunciar. E eu li uma frase esses dias, irmãos, que eu quero compartilhar com você aqui nesta noite. Eu vou tirar aqui, pastor Saulo. Eu quero compartilhar aqui com você nessa noite. E a frase diz assim: quem renuncia também é livre. Renunciar é ser livre. Porque tem gente que olha para a vida do crente e diz que a vida do crente é uma vida muito presa. Só que na verdade nós somos livres. Porque nós escolhemos renunciar. Porque tem gente aí fora que não sabe, não consegue renunciar. Amanhece para encher a cara de cachaça e diz que é livre. Não consegue dormir sem fumar maconha, sem cheirar cocaína, sabe? E diz que é livre. Precisa passar a noite toda na bebedeira para dizer que é livre. Só que nós renunciamos tudo isso e batemos no peito. Na verdade, nós somos livres porque não dependemos disso. Glória a Deus. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. O texto vai dizer que Daniel assentou, em outras traduções, propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que Daniel está dizendo? Porque alguns escritores vão dizer que a Babilônia oferecia coisas plausíveis aos olhos, à carne e até mesmo ao coração. Só que Daniel olha para tudo aquilo ali e diz assim: eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. E eu escolho renunciar. E deixa eu dizer uma coisa aqui para quem está ouvindo essa palavra. Se você não quer renunciar, não aceita o evangelho. Alcides, é verdade? É verdade. Eu vou dizer mais uma vez. Se você não quer renunciar, não aceite o evangelho. Porque o evangelho, o cartão de visita é renúncia. Jesus vai dizer assim: e disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser, não é obrigado, se alguém quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então olha o cartão de visita de Jesus. Quer vir? Não é obrigado. Mas se vir, renúncia. Cruz. Siga-me. Renúncia. Cruz. Siga-me. Renúncia. Cruz. Siga-me. Aleluia. 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 Então nós precisamos rejeitar as propostas para viver o propósito. Terceiro ponto aqui, desse ponto, falando sobre a proposta. Guarde isso daqui no coração. O propósito é maior do que seus planos. Eu vou dizer isso aqui mais uma vez. O propósito é maior do que os seus planos. Não são, ou melhor, não é o propósito que vai convergir no teu plano, mas são os teus planos que vão convergir no propósito de Deus para a tua vida. Então o evangelho, eu não faço isso daqui, escrevo o que eu quero viver e peço para Deus assinar embaixo. Isso não é evangelho. Evangelho é Deus escrever e eu só assinar embaixo, sem precisar ler o que Ele escreveu, apenas viver o propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminho para terminar. Glória a Deus. Terceiro ponto, e esse é forte. Quem quer viver o propósito precisa, se necessário for, entregar a sua vida pela causa. Quem quer viver o propósito
se necessário for, precisa entregar a sua vida pela causa. Alcides cita alguém na Bíblia que entregou a vida pela causa. Eu vou citar o maior de todos, Jesus. Jesus cresce na carpintaria, olhando para a madeira e dizendo assim: lá na frente, o meu propósito é se encontrar com você. Jesus inicia o ministério com 30 anos de idade. E onde Jesus passava, o mudo falava para o surdo que o cego viu o paralítico andar. O mudo falava para o surdo que o cego viu o paralítico andar. Mas esse não era o maior propósito dele. Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. 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 Jesus ensinava como ninguém, porque ele era o próprio Logos, a própria palavra ensinando. Mas esse ainda não era o maior propósito dele. Para viver o propósito dele, ele teve que enfrentar a pressão do Getsêmani. Para viver o propósito dele, ele teve que ser traído pelo seu amigo de confiança, tesoureiro do ministério, Judas. Para viver o propósito dele, ele teve que ser esbofeteado, manietado e cuspido. Para viver o propósito dele, ele teve que ser arrastado na via dolorosa. Para viver o propósito dele, ele teve que enfrentar o azarrogue romano batendo nas costas dele e arrancando couro, derme, epiderme e pedaços de carne até atingir os ossos. Para viver o propósito dele, ele teve que carregar o patíbulo da cruz, mesmo estando sem força. Para viver o propósito dele, ele teve que enfrentar os pregos na cruz do Calvário. Para viver o propósito dele, ele teve que enfrentar a coroa de espinho. Para viver o propósito dele, ele teve que ser humilhado, triturado, pisado, mas ele foi até o final, porque quem tem propósito, se preciso for, entrega a vida pelo propósito. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença dele aí também? Se está sentindo a presença dele, começa a glorificar a ele onde você está aí agora. Se está sentindo a presença dele, levanta a tua voz no glória a Deus aí agora. Jesus vai visitar a tua casa e vai te renovar agora. Aleluia. 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 E eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: se o meu rei entregou a vida dele por mim e por você, eu e você devemos entregar a nossa vida por ele. Eu quero convidar você aí agora, que está ouvindo essa palavra, está afastado do caminho do Senhor, ou que talvez nunca foi crente em Cristo Jesus, mas nessa noite ele marcou esse encontro com você para dizer para você que tem um propósito maior para a tua vida do que a proposta que o teu inimigo tem tentado dar para a tua vida. Se há entre nós alguém que está ouvindo essa palavra
e deseja entregar a sua vida a Cristo essa noite, só precisa escrever aí. Porque o Jesus de perto também é o Jesus de longe, e Ele te visita aí onde você está. Só escreva aí embaixo: eu quero aceitar a Jesus. Que o pastor Saulo vai orar pela sua vida. Só escreva: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar a minha vida por Ele, porque Ele entregou a vida dele por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E só para concluir essa palavra, eu quero que você agora escreva aí, crente. E você vai escrever, porque no início você escreveu assim: metal que soa e sino que tine. Mas agora você vai escrever assim: metal que tine e sino que soa. Escreve aí agora: metal que tine e sino que soa. Porque você vai viver o propósito que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus.